Porque se tivesse só uma lei, E essa só lei de só lei de Ohm. Perfeitamente. É igual as leis de Newton, tem primeiro, segundo, terceiro. Se fosse só uma lei, assim como só tem lei da gravitação universal. Não, Beatriz, eu posso botar meu celular bem aí pra gravar? Resistores botar o celular bem aqui pra gravar? ômicos. É a palavra Ohm, deriva da palavra Ohm. Então significa dizer que são resistores que obedecem a essa lei, né? Quer deixar seu estojo aqui? Pode ser. Beleza? Tá dando pra ver? O George Simon Ohm, ele percebeu que existe uma relação direta entre a resistência de material e a tensão elétrica e a corrente. Professor, o que são cada uma dessas coisas? O que é a resistência, o que é a tensão e o que é a corrente? Resistência elétrica. Se você pegar o seu livro, eu não sei se você vai estar com o seu livro. Qual livro é? Não, depois você olha na sua casa. Se você pegar o seu livro, lá no seu livro vai ter uma imagem, e é a imagem que geralmente tem nos livros de física quando se fala de resistência elétrica. É uma imagem de um chuveiro. Por que o chuveiro? Porque dentro do chuveiro tem uma resistência elétrica. É uma molinha, aquela molinha ela é uma resistência, ela é um resistor elétrico. O que é a resistência? A resistência é um dispositivo que, como o próprio nome sugere, ele resiste à passagem de corrente elétrica. Ou seja, ele evita que passe corrente elétrica. Então, parte daquela corrente elétrica, ela fica armazenada nesse dispositivo, nesse resistor. Ora, se parte dessa corrente fica armazenada, no caso do chuveiro especificamente, essa energia, essa corrente elétrica, ela é convertida em forma de calor, ela se dissipa, ela se perde em forma de calor, é o que faz com que aqueça a água. É por isso que se você pegar um chuveiro elétrico e ligar o chuveiro elétrico sem que tenha água nele, a resistência vai queimar. Por quê? Porque aquela energia que deveria ser passada para a água não vai ser passada para lugar nenhum. Então aquela energia vai ser muito grande, ela vai fazer com que rompa o seu resistor. Professor, por que as resistências, naturalmente, ela tem uma forma de espiral, que é uma forma de mola? Eu não lembro, professor, de outras resistências com forma de mola. É fácil você lembrar. É só você pegar... lembra daquele dispositivo que o pessoal usava para fazer café? Que ele... não sei o nome do dispositivo, que ele usa para esquentar a água. Que é uma mola. Aqui também é uma resistência. A churrasqueira elétrica, você já viu que ela é em forma de mola? Ela também é em forma de mola. Haja vista que ela seja em forma de mola, nós temos que ela é uma resistência elétrica. Você pode ver com a churrasqueira elétrica, à medida que o tempo vai passando, aquela mola ela vai ficando vermelha. Por quê? Porque ela vai aumentando a temperatura. E a temperatura, aqui deixa eu abrir um parênteses, como que nós medimos, uma das formas que nós aferimos a temperatura dos objetos? Pela cor dos objetos. Então, por exemplo, como que eu sei que o Sol tem em média 5.000 graus Celsius? Pela cor do Sol. Então, o Sol não é laranja, né? Depende da parte do Sol. A parte mais fria do Sol é uma espécie de laranja com amarelo, mas a parte mais quente, gira ali em torno de 5.000, 5.500 graus Celsius, ela é branca, ela é embranquecida. Tá? A região mais fria do Sol tem em torno de 4.000 graus Celsius. Não, pode continuar. Eu estava lembrando que lá em casa tinha uma churrasqueira lá, uma churrasqueira elétrica. Mas não, isso só uma mola, aí a mola vai esquentando e a meio laranjada. Aí ela vai mudando a cor, ela vai ficando alaranjada e depois ela fica vermelha. Significa dizer que ali a temperatura está variando, está aumentando a temperatura. Ou seja, amarelo, laranja, vermelho, azul, branco, né? E o azul? E o roxo? Roxo. É um espectro quase azul. Sai saindo o roxo aí. Não, Ou seja, a resistência, ela tem uma forma de espiral, porque ali ela consegue, na forma de espiral, armazenar mais energia. Então o objetivo das resistências são armazenar mais energia. Professor, eu tenho os dispositivos eletroeletrônicos em casa que funcionam à base de resistência elétrica. Eles consomem mais energia? Consomem.
Por quê? Porque parte dessa energia se dissipa, se perde em forma de calor. Professor, eu tenho um hábito de passar roupa todos os dias. A tia Leia, por exemplo, faz isso, ela passa roupa todos os dias. A tia Leia tá tirando. Ou seja, e aí o jogo vai ter que dar igual. ou seja, ela faz do jeito errado, do ponto de vista físico. Por quê? Porque o ideal é você juntar todas as roupas, passar tudo de uma vez. Porque aí você vai esquentar o seu ferro só uma vez. E o ferro, ele possui também uma resistência elétrica. Então você vai esquentar só uma vez. Oi? É por isso que o jogo. Não, Deixa pra lá. é porque cada vez que você for... É por isso que eu tenho que trabalhar igual o Globo, né? Que você fala, né? Cada vez que você for usar, o que vai acontecer cada vez que você for usar o seu ferro de passar, você vai ter que esquentar aquela resistência a mesma quantidade. Ou seja, você vai dissipar a mesma quantidade de energia 10 vezes. Então vamos supor, você passa a roupa todo dia. 30 vezes no mês, você vai esquentar ela a mesma quantidade, sendo que você poderia fazer 1 ou 2 vezes no mês. Eu só passo roupa Tá? Última vez que eu passo uma roupa, minha roupa. O que é a tensão elétrica? A DDP. A DDP é a capacidade de gerar energia elétrica, a capacidade de gerar corrente elétrica. Então a DDP, a tensão, é a capacidade que um gerador ou que uma bateria tem de fazer com que haja energia elétrica. Então, por exemplo, vamos pensar em pilhas. Se você pega uma pilha pequena de 1,5 volts, você pega uma pilha maior de, não sei nem quanto é a pilha maior, eu acho que é 4 volts, não para memória, de 4 volts, a pilha com 4 volts, ela é mais potente, então ela gera mais corrente elétrica. Então a DDP, a tensão elétrica, ela está diretamente, intimamente associada à capacidade de gerar energia elétrica. Mas ela é inversamente proporcional? A quem? Eu tenho que conferir. Depende a quem. Depende a quem, ó, porque você pode ter isso daqui, ó, P é igual a vezes I. Então, a corrente elétrica, ela é diretamente proporcional à corrente, ao produto da corrente pela DDP. Tá? Vamos, oi? O que isso muda? Significa dizer o seguinte, ó, que quanto mais energia você consegue gerar, maior é a sua potência. Então, isso faz sentido para você? Não pense em energia elétrica. Pensa, por exemplo, em um motor de um carro. Você tem um motor de um carro. Quanto mais energia você gera no carro, maior é o quê? A potência dele. E por exemplo, quando a gente corre, você esquenta? Aí é por outra. Aí você vai entrar na questão de calorimetria. Você está agitando as moléculas do seu corpo. Você agitou as moléculas do seu corpo, automaticamente o nosso corpo ele é constituído aí de 60% a 70% de água. Então você tem muita molécula. Essas moléculas em movimento, ela vai ter uma variação de temperatura, ela aumenta a temperatura do corpo. Então isso não tem a ver necessariamente com potência. E aí você tem as questões fisiológicas envolvidas também, né? Que o seu corpo ele vai transpirar como uma forma de você liberar mesmo aquele calor. O que é a corrente elétrica? A intensidade de corrente elétrica. Nós vimos que a corrente elétrica é a quantidade de carga pelo tempo. Ou seja, a corrente elétrica é a quantidade de partículas, é a quantidade de partículas carregadas, ou seja, elétrons, prótons, íons, por unidade de tempo. E aí, de novo, imagine que isso daqui seja um fio. E aí você tem elétrons se movimentando nesse fio. É a capacidade que esses elétrons eles têm de passar por essa secção transversal. Beleza, entendi, professor, cada um dos elementos que constituem a lei de Ohm. Mas como que o Ohm chegou a esse princípio? Se o cara te pede, por exemplo, uma prova, Débora, fala assim, ó, prove matematicamente que R é igual a U por I. Você vai colocar simplesmente assim, ó, não tem como provar matematicamente. Por que não tem como provar matematicamente? Porque o Ohm descobriu isso aqui, ó, experimentalmente. Ele foi fazendo experimento. É o mesmo que alguém chega para você e fala assim, ó, prova matematicamente que F é igual a M vezes A. Você vai falar assim, olha, o Newton chegou a essa equação observando a natureza. Ele observou que a força se comportava dessa forma.
Aqui o ON, ele observa pelos experimentos, ele vai fazendo os experimentos, vai anotando uma tabelinha, e aí ele percebe que há uma relação direta entre a DDP, a resistência e a corrente elétrica. E aí ele percebe mais uma coisa, que não está nesse pequeno texto, que é extremamente importante. Ele percebe que a corrente elétrica, a minha corrente elétrica, ela procura sempre o caminho mais fácil. Professor, por que a corrente elétrica ela sempre vai procurar o caminho mais curto? A natureza é assim, não é só a corrente elétrica que faz isso. A natureza, ela vai tentar gastar o mínimo de energia possível. Digo até mais, a natureza, o tempo todo, ela vai clamar por equilíbrio. Vou dar um exemplo fora da eletricidade. Então, um exemplo fora da eletricidade, calor. Se você tem dois corpos com diferente temperatura, qual que é o processo natural? Eles trocarem energia entre si até os dois atingirem a mesma temperatura e entrarem no que nós chamamos de equilíbrio térmico. Ou seja, a natureza ela clama por equilíbrio. Essa é a natureza. Professor, dá um exemplo dentro da eletricidade que a corrente elétrica ela busca o menor caminho. Os raios. Você acha que um raio ele atinge os pontos mais altos por qual razão? O objetivo do raio é atingir a Terra. Então, quando um raio ele atinge uma árvore, por exemplo, ele está usando a árvore como meio condutor para ele chegar até a Terra. Então, ele vai gastar menos energia utilizando a árvore. Mas deve estar vivo, né? Em fazenda é muito comum ter acidente com vacas. As vacas, por exemplo, em dias chuvosos, as vacas naturalmente elas correm para debaixo da árvore para se abrigarem, para se esconder da chuva. É um instinto, é um processo natural. E aí, geralmente, se cair um raio ali, mata todas as vacas. Né? Então, esse é um processo natural das. Eu achei que você não ia fazer essa piada. Assim, Por que ó, ficou 16? Porque eu sou meio com... se você tiver, Não é não? vamos supor, você está na fazenda, e aí tudo aberto, tem árvores. O último Não. local que você deve ir Ai, é é porque eu fiz com esse aqui, eu fiz com 8 Você vai correr, Ah, não, tem que ser se for por uma questão de Tá, inteligência, obrigada, em vez de você correr contra a chuva, você corre a favor da chuva. Por quê? Porque a chuva vai te alcançar de qualquer jeito. A chuva vai te alcançar de qualquer jeito. Se você corre a favor os búfalos, por exemplo, eles fazem isso. Os búfalos eles agem diferente das vacas. Os búfalos eles vão em contra a chuva porque eles vão passar pela chuva mais rápido. Manada de búfalos. Agora, se você fica debaixo da Mas árvore, aqui, então era só 8, né, que tava errado. caindo assim, você corre pra cá, né? por exemplo, cada caso é um caso. Vamos supor, você está em um local. mais 4x. Você está em um local lá na fazenda lá e aí você tem árvores, tem um campo aberto, mas aí você tem um carro. Qual que é o local mais seguro para ficar? Dentro do carro. Dentro do carro. Por incrível que pareça, dentro do carro é o local. Porque vai ter uma blindagem eletrostática. Ela vai funcionar como se fosse uma gaiola de Faraday. Ou seja, automaticamente, como que é o nosso instinto? O nosso instinto é falar assim, não, vou me abrigar debaixo da água, que é o local mais seguro, não vou me abrigar no carro, porque o carro é de metal e o carro vai atrair esse raio. Não. Mesmo que o raio caia dentro do carro, você está seguro, porque lá vai ter uma blindagem eletrostática. Não vai morrer por causa disso. Oi? Vai morrer, tava chovendo, tava soltando pipa. Aí Tava dentro de casa, mano. Vai de rir. Chovendo. Tem que ter mais de um raio tão Ô, Miguel, ele vai tremendo que ficar eu mais? quase fiquei surdo. O 8. Não, quase fiquei surdo. Eu Veio claro, escureceu. vou contar o que aconteceu comigo na UFG. Ali na UFG, conforme vocês foram lá, vocês viram, aquelas passarelas. Aí o engenheiro, muito inteligente, ele colocou o teto de quê? Metal. E lá do lado, você vai, a UFG ela é dentro de um bosque. A UFG é dentro de um bosque, então ali a árvore é o que não falta. Não é nem meu. Um dia começou a chover do nada, a gente estava vindo da biblioteca, e aí como vocês já conhecem, vocês vão lembrar que a biblioteca é longe pra caramba lá de cima. E a gente tá subindo lá, vindo da biblioteca, começou a chover do nada. Pensa numa chuva violenta. E aquela chuva de vento, a gente molhando tudo ali naquela passarela, porque a passarela é curtinha e tal. Caiu um raio. E agora?
sem exagero. Com uma distância dessa parede na ali, ó. Tava eu mais Você dois tem que colegas. elevar isso aqui. Então, Então, se você lá quer é menos, comum essas mas incidências. é rapidinho. Como é que começa? Mais x. Nossa, Vou nem comentar. mais 16. A Você tá relação, falando por 16. ó, decorem essa equação. Essa equação aqui, ó, fácil de Legal. decorar. Não, Professor, não por que entendi você nada, não Miguel. escreve essa equação Faz desse com A, jeito? eu tô entendendo. U é igual a R vezes I. Eu, pessoalmente, prefiro escrevê-la assim, em função da resistência e não em função de U. Por quê? Por quê? Porque é mais fácil de você decorar, que vira o nome de uma pessoa, Rui. Olha, e Uri não é não? Hã? Uri não é não? Ah, Uri é nome de pessoa? Uri. Onde você já viu uma pessoa com esse nome? Pelo amor de Deus. Agora Pui é Cadê a do boneco do Dragon Ball lá, o Pui Pui. É. Ô Mariana, me dá Rui. borracha com essa minha Então eu escrevo dessa forma, você pode escrever da forma que você quiser. As duas formas estão corretas. Eu costumo escrever em função da resistência Essa conta tá muito para boa, facilitar eu gostei. o ato de decorar a equação. Depois que você tá fazendo, você só passa pro outro lado. Já terminou? Essa forma é usada. Tendo em vista, Não tá me ajudando? quando você vai fazer vestibular, eles não te dão a Qualquer equação, coisa eu te você mando precisa aqui. sabê-la de cor. Tá? Professor, e o que seria esses benditos Isso aqui, resistores ômicos? isso aqui não é a mesma coisa. Os resistores ômicos Isso seriam aqui os tá resistores quadrado. ideais. Seria o Eles são resistor diferentes, não tem diferença. onde não é perfeito, onde não tem perda de energia em forma de calor, por exemplo. Por quê? Porque os resistores são feitos de metais. Naturalmente eles perdem calor, eles perdem energia, desculpa, em forma de calor. Esse resistor aqui, ele está considerando, no experimento do ON, está considerando que não tem perda nenhuma de calor, que não tem dissipação. Então essa equação, ela se aplica exclusivamente para resistores ideais, resistores perfeitos, que não há nenhum tipo de dissipação de energia, principalmente pelo efeito Joule, pelo aquecimento. E aí, sempre que você for plotar o gráfico da tensão, corrija, por favor. Coloquei V, aqui é I, que é pela corrente elétrica. Ah, por isso que eu estranhei. Como for assim, ó, como for assim, vocês podem falar, pelo amor de Deus, às vezes é desatenção. Um coli. Quando for assim, você pode falar. A tensão pela corrente elétrica sempre vai ser uma reta, porque se trata de uma Multiplica equação por de 8, primeiro né? grau. O professor nunca vai ser uma equação de segundo grau? Jamais. É mais 8? Mais Tá? Jamais. Mais 8. Amanhã, conforme combinado, resolução de exercício, e aí eu quero resolver um exercício específico com vocês. Vou trazer um exercício para vocês, um exercício de um vestibular, do Enem. É um exercício fácil do Enem, que usa só essa equação aqui, ó. R igual a U sobre I. Mas eu quero resolver os exercícios do livro também. Tá? Eu posto lá no grupo qual que é o volume. É a prova do Neném. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Nenhuma.